Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso canal. Olá a todos! Hoje o papo é sobre um assunto que, olha, sempre gera dúvida. O primeiro leilão SFI da Caixa, a famosa primeira praça, né? A gente mergulhou num artigo bem completo sobre isso. É isso aí. E o nosso objetivo aqui é descomplicar, entender como essa primeira etapa funciona, as regras e para quem, afinal, isso pode ser um bom negócio. Exatamente. É importante deixar claro que essa é a primeira fase da venda extrajudicial, né? Ela acontece quando um financiamento que tinha o imóvel como garantia, a tal da alienação fiduciária, não foi pago. Tudo seguindo a Lei 9.514, lá de 97. Perfeito. E olha, antes da gente entrar de cabeça nisso, um recadinho rápido, mas super importante. Para a gente continuar trazendo essas análises, conteúdos práticos e atualizados sobre imóveis, a força de quem nos acompanha é fundamental. Então já sabe, né? Curte o vídeo, segue o canal Hub Investe Imóveis aqui no YouTube e compartilha com quem também se interessa pelo assunto. Ajuda demais. E não para por aí. Tem um link aqui na descrição que leva direto para o nosso site, www.hubinvestimóveis.com.br. Lá tem material completo sobre tudo, viu? Imóvel na planta, lançamento, pronto para morar, financiamento, contrato e, claro, muito mais sobre imóveis da Caixa, leilões. Vale a pena conferir. Bom, recado dado, voltando para o nosso leilão da primeira praça. Um ponto que sempre chama atenção. O valor mínimo do lance. Pelo que a gente viu no artigo, não é um valor qualquer, né? Não é tirado da cartola. Não, de jeito nenhum. Tem regra clara. O lance inicial, olha só, precisa ser o maior valor entre duas coisas. A dívida toda atualizada e o valor de avaliação do imóvel que está lá na prefeitura. O valor venal ou de referência para o ITBI, depende do município. É uma forma da Caixa tentar recuperar o que foi emprestado, né? Entendi. Mas essa regra, que pode parecer que joga o preço lá para cima, ela não elimina totalmente a chance de fazer um bom negócio, então? Ah, não elimina não. É aí que está digamos, o pulo do gato. Mesmo com esse piso, dá para encontrar oportunidade sim. Muitas vezes essa avaliação da prefeitura é mais antiga, sabe? Foi feita antes do banco retomar o imóvel. E o mercado pode ter subido desde então. O artigo até usa um termo ótimo, garimpagem. Tem que pesquisar, comparar. Faz sentido. Mas então, pensando nesse valor mínimo mais salgado, qual a vantagem de focar justamente nessa primeira praça? Por que não esperar a segunda? Olha, as vantagens são mais estratégicas, eu diria. Primeiro, a concorrência. A tendência é ter bem menos gente interessada, justamente por causa desse valor mínimo mais alto. Menos disputa, mais chance. Interessante. Segundo, é possível, não é garantia, mas é possível, que os imóveis nessa fase estejam em melhor estado. Talvez desocupados, mais conservados, documentação mais redonda. E outra coisa, frequentemente são imóveis em locais com bom potencial de valorização. Ótimo para quem pensa a médio e longo prazo. Entendi. E na prática, como é que funciona para participar? Quais são os passos para quem se interessou? Bom, o caminho padrão é, primeiro, encontrar o edital no site da Caixa ou do próprio leiloeiro credenciado. O edital vai indicar qual leiloeiro está responsável. Aí tem que acessar o site desse leiloeiro, fazer um cadastro, enviar os documentos que eles pedem e, claro, ficar de olho na data do leilão para poder dar o lance, que geralmente é online. Certo. E a questão do pagamento? É sempre à vista? A regra geral é à vista, sim. Mas isso é crucial. Sempre verificar o edital específico daquele leilão e a página do imóvel no site da Caixa. Às vezes pode aparecer alguma opção de financiamento. Mas, atenção! Se a ideia for financiar, tem que ter o crédito aprovado antes de dar o lance. O artigo bate muito nessa tecla, senão pode dar problema. Nossa, isso é fundamental mesmo. O que nos leva direto para a questão do cuidado, da diligência prévia, né? Não é só achar bonito e dar o lance. De jeito nenhum. A análise antes do lance é, assim, a parte mais importante, talvez. Ler o edital de cabo a rabo é o básico. Endereço certinho, verificar se está ocupado, isso muda tudo. Se tem dívida de IPTU, condomínio, as regras de pagamento, as multas se desistir. Tudo isso está no edital. E a visita? É possível visitar? Olha, visita interna em imóvel de leilão da Caixa, especialmente ocupado, é bem raro. Por isso, a verificação externa é tão importante.
Ir até o local, dar uma olhada por fora, usar Google Maps, Street View, tentar conversar com o vizinho, porteiro, síndico, para ter uma noção real da situação, do estado de conservação aparente, da vizinhança e, claro, consultar a matrícula, ver se tem processo judicial envolvendo o imóvel. É um trabalho de detetive, quase. Muita coisa para checar. E o artigo que a gente leu, ele menciona alguns erros comuns. Quais são as armadilhas que o pessoal mais cai? São os clássicos, né? Primeiro, não ler o edital ou ler correndo. Erro fatal. Segundo, confiar só nas fotos do anúncio. Foto engana, né? Demais. Terceiro, não ter certeza absoluta de como vai pagar, se tem o dinheiro ou o crédito aprovado. Outro erro, se empolgar no leilão e dar lances acima do que pode pagar. Tem que ter limite. E tem mais um perigo grande, né? Sim, participar de leilões em sites que não são os oficiais dos leiloeiros credenciados pela Caixa. Tem muito golpe por aí. O artigo até sugere, e eu concordo, que se a pessoa não tem experiência ou se sente insegura, vale a pena buscar ajuda especializada. Cita até o Léo da imobiliária Shelter como um exemplo de quem pode dar essa consultoria. E falando no Léo, tem um aviso importante para quem está buscando imóvel da Caixa lá no estado de São Paulo especificamente. Pode contar com a ajuda dele e da imobiliária Shelter. Se for venda direta online ou venda online, é só indicar o Cresci 32240J na etapa 3 do cadastro lá no site da Caixa. Bom saber dessa possibilidade. E se a pessoa já arrematou com um leiloeiro e está precisando de um suporte depois, pode vincular o mesmo Cresci na etapa 5. E para qualquer dúvida, o contato direto dele para o WhatsApp é 16 3325 8753. Fica a dica aí para o pessoal de SP. Ótima dica. Então, para a gente amarrar as ideias, o primeiro leilão SFI da Caixa, a primeira praça, pode ser sim uma boa oportunidade, mas talvez mais para quem já tem um capital ali reservado ou já tem uma certa experiência nesse tipo de negócio, né? Para quem busca algo com potencial e menos gente disputando no início. Exatamente. É isso. A Caixa precisa vender e isso cria a chance. Mas assim, o sucesso vai depender totalmente da preparação, da lição de casa bem feita, análise cuidadosa, pé no chão. Aí sim a chance de dar certo aumenta bastante. Fica então a reflexão, né? Como esse conhecimento das regras, essa análise detalhada pode transformar algo que parece tão complexo como um leilão numa estratégia de investimento que funciona. E mais, o que mais será que daria para investigar nessa diligência prévia para minimizar ainda mais os riscos de comprar em leilão? Fica aí para a gente pensar. E não se esqueçam, deixem o like, se inscrevam e compartilhem o nosso canal, o Hub Invest Imóveis, aqui no YouTube. E para quem quer investir com segurança lá em Ribeirão Preto ou na região, seja em imóvel pronto ou lançamento, pode contar com a gente. Oferecemos assessoria completa do começo ao fim. É isso aí. Valeu e até a nossa próxima análise.